Pronto, iniciei a gravação. Então tá, gente, uma boa noite novamente, agora oficial. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir mais depois, né, também. Eu acho que é a minha primeira aula com vocês, eu não estava na primeira aula geral zona, tu tava, né, Manu, acho. Eu tava. Então, prazer, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, não sou o Lucas, como está ali aqui no nomezinho do MConf. Eu tô sem vínculo ativo na URGS, né? Então eu acabei usando o login dos colegas para poder dar aula. Mas espero que logo isso mude e eu volte a ter vínculo ativo na URGS. Mas eu sou o Bruno, tô me apresentando, me formei agora há poucos dias junto com a Manuela. A Manuela já, na verdade, só confirmou o grau, mas eu colei o grau agora, final de março. Início de março, na verdade, em História. E, bom, o que vocês falaram daquele primeiro dia, Manu? Eu tô no cursinho desde o início do cursinho, desde 2016. Eu acho que talvez com o Danilo ter saído nesse semestre passado, talvez eu sou a pessoa mais antiga do cursinho agora. O arcaico, o ancião. Considerando o Dário também, né, que é nosso coordenador. Mas o Dário não dá aula. É o E, coordenador da equipe de história. também sou coordenador da equipe de História. E, enfim, esperamos que final do ano, né, início do ano que vem, a gente consiga aprovações de vocês todos aqui. Manu, não sei se tu vai querer se apresentar, ou já se apresentou. Eu já me apresentei, só olá, pessoal que está nos assistindo aí. E acho que podemos começar aqui. Tem muita Tem muita coisa. coisa. Bom, acho que A só gente dando. esse ano tá com menos períodos, né? Exato, é isso Então que eu ia dizer. a gente não vai Que conseguir aprofundar tantas coisas, mas é. Assim, gente, então só para antes de iniciar o conteúdo, dando um adendo que a Manu disse agora, a gente vai ter menos períodos de história do que a gente já teve ano passado. Então, colegas, né, que estão aí pelo segundo, terceiro ano, sei lá, no cursinho, vocês vão talvez ver que o conteúdo vai estar mais acelerado do que do ano passado, no ano retrasado, porque a gente diminuiu de período, mas isso são as aulas ao vivo, né? Que estamos fazendo agora e que a gente vai gravar e depois botar no YouTube. Mas vocês, quem tiver dúvida e tudo mais, pode ver os vídeos que a gente tem, né, na playlist de 2021 e 2020, que a gente deu aulas também, né, em EAD, então a gente tem gravado. E são aulas talvez um pouco mais de tempo, com algum conteúdo a mais, possivelmente, mas por essas aulas serem mais curtas, por exemplo, Grécia Antiga, no passado a gente deu acho que em 2 dias, hoje vai ser em um dia só. Mas a gente condensou o conteúdo, mas não significa que, né, lá as outras aulas têm mais conteúdo, seja mais importante assistir a outra aula. Não, a gente tentou condensar o conteúdo também de maneira que tem caído nos últimos anos, né? Não tem caído tanto também Grécia Antiga e Antiguidades nos últimos anos, então a gente consegue também dar mais uma maior condensada nisso. Mas também, a princípio, ao longo do ano, a gente aumente também os períodos de história, então a gente também pode também vir a revisar certos conteúdos que passamos muito por cima e tal. Mas então, dando procedimento, né, de fato, a aula de hoje. A gente vai ver Grécia Antiga, dando então continuidade numa linha do tempo, né? Semana passada vocês viram para a história e a Antiguidade Oriental, né, como Mesopotâmia, Egito, os povos do norte da África, enfim, e do Mediterrâneo também. E agora, então, a gente vai ver o que a gente pode chamar de antiguidade ocidental, né? Considerando uma divisão do globo entre Oriente e Ocidente. A gente vai ver, então, começando por Grécia, né? Que foi quem surgiu primeiro, por assim dizer. E logo em seguida, a semana que vem, a gente vai ver Roma, né? Dando seguimento nessa antiguidade do lado do Ocidente, né? Que eles chamam de Ocidente do globo. Vamos lá, então, para o próximo slide. isso. E diferente do Nicolas, eu e o Bruno não somos muito fãs desse conteúdo, tá, gente? Então, nos perdoem qualquer coisa. Como estava ficando sempre todo ano as mesmas pessoas dando as mesmas aulas, a gente resolveu dar uma mudada esse ano, até pra gente aprender coisas novas, né, Bruno? Então vamos fazer esse esforço, assim. Bom, acho que vocês lembram na primeira aula que a gente comentou, né, dessas divisões que os historiadores, os professores de história fazem, né, para ficar mais didática. A história, que é principalmente a história quadripartite, né? Então aqui a gente está na história antiga e especificamente na história antiga grega. E geralmente se divide a história antiga grega nesses 5 períodos, né? O pré-homérico, homérico,
arcaico, clássico e helenístico. O pré-homérico e o homérico, eles são basicamente inspirados na figura do Homero, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, o Homero, que é a pessoa a quem é conferido, né, a autoria da Ilíada e da Odisseia, que eu vou falar logo em seguida. Que nem se sabe se essa pessoa realmente existiu, mas se usa essa divisão. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é a separação dos séculos, né? Aqui a gente está falando num período antes de Cristo, ou antes da era cristã. Então, como vocês podem ver, por exemplo, o período pré-homérico, a gente está falando de 2000 antes de Cristo a 1200 antes de Cristo. Por quê? Porque quando a gente está falando antes de Cristo, a gente vai decrescendo os anos. Então, qual é o ano seguinte a 2000 antes de Cristo? É o 1999 antes de Cristo. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá? Que é bem importante. Tanto que vocês podem ver ó, que a gente está começando do mais antigo para o mais recente, né? Aí começa 2000 antes de Cristo e o helenístico termina mais ou menos no século II antes de Cristo, lá pelo ano 200, né? Antes de Cristo. Tá bom? Pode passar, Bruno. Qualquer dúvida, vocês mandem aí no chat. De vez em quando mandem um sinal para a gente saber que vocês estão vivos aí. Aqui a gente tem um mapa. Quando a gente fala, né, de história, também é importante lembrar da geografia, né? Para ajudar a gente a entender as coisas. Aqui a gente tem um mapa atual do mar Mediterrâneo, né? Que é esse lugar ali, na parte de baixo a gente vê o norte da África, a Península Arábica ali mais à direita. A gente tem ao norte a Europa, né? A Península Ibérica ali à esquerda, né? A Espanha, Portugal, enfim. E aí nesse meião a gente tem o mar Mediterrâneo, né? Que é historicamente um espaço muito importante, onde acontecem coisas muito importantes. E a Grécia está situada aí no meio do mar Mediterrâneo, mais precisamente entre o mar Jônico e o mar Egeu, ali onde o Bruno está apontando para vocês, girando ali, ó. Bem pertinho do sul da Itália e do que hoje é a Turquia, né? Inclusive é uma região, desse período que a gente vai falar, em que tinha muita migração, em que esses limites, né, foram definidos muito, muito, muito depois. Tá bom? Segue o baile. Aqui a gente tem outro mapa que é mais desse período, né, que a gente vai falar da Grécia Antiga, né, para vocês verem. Toda essa região onde passa a linha pontilhada é a região que a Grécia chegou a contemplar, né. Então a gente tem essa divisão de Grécia peninsular, insular, continental, oriental e as polis. Quero chamar a atenção aqui do quanto que é uma região envolvida, né, pelo mar. Então, a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre o comércio marítimo da Grécia, que é bem importante quando a gente pensa na parte econômica. São muitas ilhas pequenas, né? Destaco ali a Creta, que a gente vai falar logo em seguida. Várias cidades que eu imagino que você já tenha ouvido falar, né? Esparta, Atenas, Lesbos, Troia. São vários nomes conhecidos, até algumas coisas para quem vem de família religiosa, né? Tem várias cidades aí que aparecem na Bíblia, povos que aparecem na Bíblia, né? Então é interessante a gente pensar também um pouquinho isso. E aí essa parte, ó, amarela, que chama aqui de Grécia Oriental, é onde hoje é a Turquia, né? Até pra gente pensar essas fronteiras. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, só para algumas dessas cidades, né, como ali a própria Mileto, a gente vai ver que vão ser nomes que vão ser reconhecidos também em outras áreas, né, do conhecimento, como matemática, né, a gente vai ter Pitágoras, esses assim, são tudo nomes de lugares, que também nome de pessoas que vieram, aquele Tales de Mileto, que eu acho que ele tem alguma coisa a ver com matemática, se não me engano. Então, são nomes que vão aparecendo, né, por conta da expansão que a cultura grega teve no próprio conhecimento, né, no saber que se resumiu à antiguidade do continente europeu. Tudo isso são tão recentes quanto, né? E a gente vai ver também, não sei se a gente vai conseguir falar um pouquinho depois sobre a cultura grega, mas o quanto ainda essas criações de nomes, das coisas, das palavras, de teorias filosóficas ou mesmo de ciências exatas, enfim, tudo
acabaram tendo início, né? Tem até acho que é um ditado que vários professores de história já chegaram a falar na faculdade, que é sempre teve tudo tem um grego que já pensou, tudo tem um grego que já pensou, né? Ah, pensei nisso aqui, nessa teoria aqui, mas um grego já pensou nisso, ou naquilo outro. Então vai por aí. Mas também quero ressaltar que isso é um pensamento bem colonizado, né, gente? Sim. A gente está falando aqui da Grécia de um ponto de vista, assim, que depois, né, foi muito valorizada, né? E tem outras culturas, outras civilizações que fizeram coisas até maiores, já colocando um juízo de valor, né? Mas até para a gente problematizar um pouco, assim, esse amor, assim, pela Grécia, né? Grécia e Roma. Mas imagino que vocês tenham visto na última aula, assim, coisas importantes que aconteceram também no norte da África, na Península Arábica. Em outros lugares tinha muita coisa acontecendo no próprio Egito. O Egito é uma baita de uma civilização, né? Também desse ponto de vista da matemática, de muitas coisas. Até aqui na América, gente, os calendários, a observação dos astros, né, que as civilizações que tinham aqui fizeram são incríveis também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Antes do Bruno passar, eu só queria chamar atenção para essa ilhazinha em laranja que está ali bem embaixo, Creta e Knossos, né, que é a principal cidade, e Micenas, que está ali um pouquinho abaixo de Ática, perto do Peloponeso, que são as duas cidades principais do período pré-homérico que a gente vai entrar agora, em seguida. Tem também Olímpia aí, das Olimpíadas, tem muita coisa. Bom, então tá, período pré-homérico, ou seja, antes de Homero, né? Antes do que Homero narrou. É o período que vai de 2000 a 1200 a.C., como eu já tinha comentado. E ele é famoso justamente por ser o período em que se entende o começo da formação do que viria a ser o povo grego, né? Quando a gente pensa em povo, a gente está pensando num conjunto de pessoas que dividem certas características, né? Que podem ser culturais, religiosas, de formação política, de língua. Então, o que a gente está falando aqui, especificamente, é quando começa a surgir essas características que depois a gente vai entender como povo grego. Porque essa região, ela já era povoada muito antes, tá, pessoal? Então, não é, brotou esse povo aí do nada. Não. A gente está falando aqui do começo da formação do que a gente entende arbitrariamente, inclusive, enquanto povo grego, né? E aí, nesse sentido, a gente tem esses dois povos, né, que são os cretenses e os micênicos, que se destacam nesse primeiro momento, que são esses dois lugares que eu apontei ali para vocês no mapa, tá? Mas nesse período a gente tem outros povos que também são super importantes, por exemplo, os dórios, os eólios e os jônios, tá? Os dórios vão aparecer daqui a pouquinho, mas a princípio a gente vai começar com os cretenses e os micênicos. Nesse período a gente tem monarquias teocráticas. Aqui vai um conceito bem importante, né? Teocracia é uma organização política em volta da religião, né? Teu de Deus, deuses, enfim. Então, são monarquias de monarcas, né? Onde tem um rei, uma figura principal, que se guia pela religião, né? A religião está no centro de tudo. Isso é bem importante, que isso vai aparecer em outros momentos também. E uma burocracia palaciana, ou seja, tem essas construções que são palácios, né? E toda a parte burocrática da organização desses povos acontece ali dentro desses palácios. É uma sociedade marcada pelos privilégios do monarca, uma aristocracia guerreira e o trabalho das comunidades aldeãs, né? É bem arcaico mesmo, né? Não tem nada muito elaborado, mas a gente já tem uma monarquia, enfim, já tem algumas coisas assim mais organizadas, digamos assim. E no aspecto da religião, a gente tem o politeísmo, né? Muito famoso, né? A mitologia grega, os deuses, Poseidon, Eros, não sei. Imagino que vocês saibam até mais do que eu, mas tem os deuses gregos e todos esses mitos, né? Em torno deles e das suas experiências, enfim. Então, é uma sociedade politeísta, né? Poli de muitos, teísmo, né? De religião, enfim. Então, é uma crença em muitos deuses. E aí, diferente do politeísmo, a gente tem o monoteísmo, né? Que é a crença em um deus, por exemplo, as religiões cristãs, né? Então, nesse momento, são politeístas. Pode passar. Bom, para começar, a gente vai falar dos cretenses, né? Que essa
esse povo, assim, que foi mais organizado no início desse período pré-homérico, né? Eles são chamados cretenses ou minoicos, que é uma referência ao rei Minos, se eu não me engano. Então, tomem cuidado, assim, também tem essa coisa, assim, de ter dois nomes para falar do mesmo povo. Tem mais alguém que não tá vendo os slides? Avisem aí, por favor. Pra mim tá parecendo normal. Tá. Raíssa, será que tu tá vendo a gente pequenininho ou tu tá vendo... O que tu tá vendo? Descreve aí pra gente, por favor. Pra gente poder te ajudar. Apareceu? Ah, beleza. Às vezes dá um delayzinho, tá, gente? Mas chega. Bom, tava falando dos cretenses. Então, os cretenses viviam na ilha de Creta, que é aquela ilha que a gente viu no mapa, né? Bem compridinha, assim, que fica no sul ali da Grécia. Eles tinham grandes palácios, né? Como a gente falou, né? Essa burocracia palaciana, né? Vida administrativa, econômica e religiosa em torno desses palácios, né? Nas cidades cretenses. E era uma talassocracia. Olha só que conceito, palavra engraçada, né? Uma talassocracia é uma organização política em torno do comércio marítimo. Como eu comentei antes, né, a Grécia ali é um conjunto de ilhas, enfim, está no meio do mar Mediterrâneo, que está no meio de muitas civilizações. Então é natural, né, que esses povos se desenvolvessem a partir do comércio marítimo, né? Então eles eram excelentes navegadores e aí eles comercializavam, né, o que eles produziam, principalmente azeitona, óleos, enfim. Então, essa organização política, tanto voltada para o aspecto religioso, né, dos deuses, enfim, quanto para isso do comércio marítimo. E aqui em Creta a gente tem o mito do Minotauro, né? Provavelmente vocês sabem mais do que eu, mas é esse homem, um corpo de homem com cabeça de touro, né, que vivia num labirinto, enfim, aí tem toda a história com esse rei que dá até nome aos minoicos, né? Que fez uma promessa, enfim. Então, só para lembrar um pouquinho esses mitos que fazem parte, né, da história da Grécia Antiga. Pode passar, Bruno. Aqui a gente tem uma foto, né, dos resquícios desses palácios, né, para vocês verem como era colorido, assim, e como, imagina, 2000 antes de Cristo, a gente já tem esse tipo de construção, esse tipo de pintura que, como eu mencionei, né, é o que vai começar a fazer, a formar, né, o que viria a ser o que a gente entende hoje como cultura grega, né. E esse é o principal palácio de Creta lá, em Knossos, né, que é essa cidade lá da ilha de Creta. E aí tem essa cerâmica do Minotauro aí também, que tá no museu na Espanha. Pode passar, Bruno. Bom, os cretenses são esse primeiro povo que a gente entende, né, que teve um momento de apogeu e de grande influência. Depois deles vem os micênicos ou aqueus, né? Os micênicos, então, são entendidos como um povo indo-europeu que se estabeleceu na Grécia continental, ali onde eu mostrei a cidade para vocês, perto do Peloponeso, enfim. E aí, a partir de 1600 a.C., eles têm um período de auge, eles entram em guerra com os cretenses, né, e tem êxito nessa guerra e acabam se sobrepondo, né, em sentido de poder, enfim, econômico, político. Diferente dos cretenses, né, os micênicos, então, eles já estão, eles se localizam, né, no continente, eles têm cidades muito bem fortificadas, que chegam a ter muros de 10 metros, e as principais cidades são Micenas, Tirinto e Argos, né, e mais uma vez, essa questão da burocracia palaciana, né, muitos palácios. A decadência dos micênicos é por volta de 1200 a.C. e acaba desaparecendo, né, essa civilização. Os historiadores apontam, né, muitos desastres naturais como um indício, né, do motivo do desaparecimento deles, tanto deles quanto de Creta, né, porque eles estão numa região de mar, então tem terremoto, tem tsunami, tem vulcões em erupção, tem muita coisa que pode ter influenciado para essas civilizações desaparecerem, né. Mas também tem a questão da chegada dos dórios, que é um outro povo indo-europeu que chega ali na região da Grécia, e eles são melhores militarmente, né? E eles acabam se sobrepondo. E aí, com isso, a gente tem o que chamam de primeira diáspora grega, né?
que é essa primeira saída em massa de gregos que vão para outros lugares, né? Eles saem dessa concentração das cidades e vão se espalhando, né? Eles migram. E aí, em Micenas também, a gente tem o episódio da Guerra de Troia, né? Que é narrada pelo Homero na Ilíada e na Odisseia também. Pode passar, Bruno, que eu vou comentar mais sobre isso agora. Aqui a gente tem umas fotos também, só para contextualizar um pouquinho, né? Das ruínas ali de Micenas. Tem o Portal do Leão, que é a principal entrada, né? Da antiga cidade de Micenas. Ali vocês podem ver os leões esculpidos na pedra, né? Essas fortificações enormes, super interessantes, de um período bem antigo, né? Pode passar. E aí a gente entra no período homérico, que é justamente o período em que se passam, que entendem, né, que se passam as histórias que o Homero narrou. Aqui eu quero fazer um parênteses, pessoal, porque antes eu comentei, né, que a gente não sabe exatamente se o Homero existiu, porque na Grécia Antiga tinha uma tradição oral muito forte, assim, de contação de histórias. Então não se sabe se realmente o Homero existiu ou se eram histórias que eram contadas há muitos e muitos anos de geração em geração. E aí, em algum momento, nesse período, se precisou se escrever isso para ter um ideal de homem, né? Porque aí a gente tem o Aquiles, como é que é o nome do cara da Odisseia? Agora eu não lembro. O personagem principal lá da Odisseia. Noite. Enfim, então eles precisam desse ideal do homem heróico que vai para a guerra, enfim, que tem todas essas virtudes, e acaba se escrevendo, né, de fato, a Ilíada e a Odisseia, o Ulisses e o Odisseia, isso, obrigada, perfeito. Então, a Ilíada é aquela história que narra, né, de uma princesa que foi para Troia, daí tem o cavalo de Troia, que foi uma estratégia militar usada, e a Odisseia é a Odisseia, né, do Ulisses, né, que demora anos e anos para voltar para casa, né, depois da Guerra de Troia. Então, nesse período, né, o que tem de fonte no pré-histórico, o que tem são registros arqueológicos, né. E no Homérico as principais fontes são esses poemas atribuídos ao Homero, né. Também para a gente pensar o fazer histórico um pouquinho, né. Ai, estava escrito ali, ó, Ulisses e eu não vi. Que doida, né? Enfim, tava distraída falando aqui. Enfim, vamos lá. E é isso, né? A exaltação dos valores aristocráticos da luta, da glória e da rivalidade, né, entre esses povos. E aí, tudo isso nessa figura do Ulisses, do Aquiles, enfim. Pode passar, Bruno. E ele tinha o busto do Homero. Enfim. Bom, então esse é um período de bastante guerras, né? São muitas invasões. E aí essa figura dos monarcas teocráticos, ela acaba se enfraquecendo, né? E aí nesse período a gente acaba tendo um retorno à vida no campo, à vida rural, né? Que estava começando a ser uma cidade, eles regride, né? Esse movimento regride e volta para essa vida rural, né? Inclusive o comércio de Micenas, que era muito ativo, bem importante na região, ele desaparece por causa dessa questão das guerras, né? E as cidades vão sendo abandonadas, porque isso gera instabilidade, isso gera insegurança, enfim. Depois vocês vão ver que essas questões se repetem lá no feudalismo. É bem interessante. E aí, bem característico desse período, a gente tem o sistema gentílico ou de genos, né? Que são grupos familiares com laços sanguíneos que vão se formando e eles são amparados pela autoridade do pater familias, né, que seria esse homem que é a figura central desses genos, né, que são essas famílias. E aí eles administram pequenas parcelas de terras. Então a gente tem a substituição dessa cultura micênica, né, de comércio, enfim, para essa cultura gentílica dos genos, né, mais voltada para esses pequenos agrupamentos familiares. Bom, isso é bem, se repete muitas vezes na história, né? Mas quando tu tem essa cultura voltada, né, pro meio rural, tu começa a produzir mais comida, enfim, isso gera um aumento populacional. E aumento populacional gera crise, porque daí tu não tem comida para todo mundo, né? E aí, com esse aumento populacional, a falta de comida, a falta de terra, né,
excede o limite, né, de produção, tu não dá mais conta de produzir para tanta gente. A gente tem a segunda diáspora grega, né? Então, os mais pobres, eles começam a se espalhar por outras cidades, né? Então, tem uma descentralização também desse contingente populacional. E aí a gente tem uma nova estrutura social, né, que se divide entre os eupátridas, que são pessoas bem nascidas, a gente tem uma hierarquia muito forte ali de classes sociais, de estamentos, né? Os georgóis, que são agricultores, e os tetas, que são marginais. Então, uma vez que tu nascendo numa dessas classes, tu não ascende de forma alguma, né? Então, é uma sociedade bem rígida, hierarquicamente, né? Pensando nessas estruturas sociais. Pode passar. E aí a gente entra no período arcaico, né? Um período que vai do século 8 ao século 6 a.C. E aí é nesse período que surgem as famosas cidades-estados da Grécia, né? Ou as polis, como a gente conhece. Por quê, né? A gente tem essa segunda diáspora, então muitas pessoas vão para outras cidades, né? Migram, saem do ambiente rural e vão para cidades, e aí começa essa nova estrutura da cidade-estado, né? Justamente por essa descentralização demográfica. E aí a gente tem as principais cidades, né? As mais famosas, Esparta e Atenas. E aí a gente tem o início da democracia, né? Da democracia grega, quero deixar bem claro, tá, pessoal? Que tem diferenças. Principalmente vindo de Atenas, né? E também começa a surgir um sistema de legislação em que se escrevem, né, as regras sociais. A gente tem também nesse período um apogeu das consultas aos deuses, né, para falar um pouquinho de religião também, especialmente através dos oráculos, que era um lugar onde eles iam e pediam, assim, o que vai acontecer, o que eu faço, enfim, fazer uma pergunta ao oráculo. E também o surgimento dos Jogos Olímpicos, né, porque como a gente viu, um período de muita instabilidade, de muitas guerras, e depois segue também tendo muitas guerras, que o Bruno vai falar com certeza. Então, os Jogos Olímpicos aconteciam de 4 em 4 anos, se não me engano, ou 5, né? Tinha uma repetição, assim, desse período de tempo. E era um momento em que eles tinham uma trégua das guerras, né? Então, é daí que surgem os Jogos Olímpicos, até maratona também vem. É uma cidade, né, que tem uma história que um rapaz teve que correr 40 quilômetros para avisar que a guerra tinha acabado e tal, e ele acaba morrendo. Então, vira um esporte olímpico, vem muita coisa daí. Pode passar. E aí, muito característico, né, do período arcaico é a polis, né, que ela não representa só o lugar físico na cidade. Ali tem até uma foto que eu botei ali no cantinho, que seria esse lugar no centro, ao redor ficam as terras onde era praticada a agricultura, né, mas também era um centro econômico, cultural, religioso e político de determinada região, né. Então, tudo se centralizava ali. E aí a organização se baseava na Acrópole, que é a parte mais elevada da cidade, onde ficavam os templos, né? Uma imagem bem comum no nosso imaginário, né? A Acrópole. E a Ágora, que é a praça central, onde os cidadãos se reuniam, né? Para discutir as questões da sociedade, enfim. Pode passar. Mas aí fica a pergunta, né? Porque antes eu falei que a gente tem que tomar cuidado com essa romantização, né? Da democracia grega, porque quem eram considerados cidadãos na Grécia Antiga, né? Os cidadãos eram, então, essas pessoas que podiam participar dessas assembleias, onde as questões principais eram discutidas, mas quem eram, né, essas pessoas que podiam participar? Estavam excluídas, né? Então, todas as pessoas que estavam escravizadas, os estrangeiros e as mulheres. E isso sobrava 10% da população, mais ou menos, né? Então, eram homens com determinada idade, né, que não estavam escravizados. E a escravidão na Grécia, a gente precisa falar também que é uma escravidão, depois até tem outro slide que fala, mas é uma escravidão que ela pode ser por dívida, né, uma pessoa que estava endividada, pela guerra ou pelo comércio, tá? É uma escravidão completamente diferente da escravidão moderna que a gente vai ver na África, né? Então tem que fazer essa diferença, porque às vezes as pessoas falam, porque teve escravidão na Grécia também, mas aqui a gente tem um regime completamente diferente, tanto na questão das regras às quais esse regime obedecia, e na questão da quantidade também.
é uma quantidade infinitamente menor, nem se compara com o que foi feito na África. Então a gente tem que cuidar com essas generalizações, esses argumentos bem falaciosos, tá, pessoal? Bom, e na parte da economia, então, quem fazia o trabalho pesado, né, eram essas pessoas que estavam escravizadas e trabalhavam na parte da agricultura, para os senhores mais ricos, enfim, é uma sociedade bem hierarquizada do ponto de vista econômico também. Pode passar, Bruno. Aí falando rapidamente das duas cidades, a gente tem Esparta ali, o Leônidas, né, figura principal, mais famosa de Esparta. Esparta ficava na região do Peloponeso, ali pertinho de Micenas, que a gente viu antes, né? Os espartanos, eles descendem dos dórios, lembrando lá, né, que foram os dórios que vieram e acabaram, né, com o povo... Foi um dos motivos, né, para o povo micênico desaparecer. É uma sociedade agrária também, mas extremamente militarizada e hierarquizada, né? Então, quem era militar não trabalhava no campo, né? Se dedicava exclusivamente. Isso é uma diferença bem exclusiva de Esparta. É uma oligarquia, né? Então, tem essa sucessão familiar, assim, no poder. E é uma sociedade estamental. Aí a gente tem a figura dos esparciatas, né? Que são esses homens que ocupavam as posições de poder, os periecos, que eram homens livres e que prestavam serviço, assim, que ficavam ali nesse meio, e os iliotas, que eram essas pessoas escravizadas, né? Na estrutura de Esparta, a gente tem uma diarquia, que são 2 reis, né? E aí a gente tem uma mistura de religião e militarismo, porque o rei também, ele ocupa esse lugar, né, religioso, de soberano, assim, né, uma referência religiosa e militar. E tem o Conselho dos Anciãos, que é quase como o Senado hoje pra gente, né? Que são homens acima de 60 anos, que era chamada de gerúsia, né? Que eles faziam as leis, enfim. Então a gente já vê uma estrutura, assim, política, administrativa, que não fica concentrada só na mão de uma pessoa, né? Isso é interessante. E aí, para a história de Esparta, né? Que depois vocês vão ver, Esparta lidera a Liga do Peloponeso, que é um acordo, né, entre cidades ali da região do Peloponeso, para se ajudar na guerra. É quase que nem a OTAN hoje, né? Fazendo um paralelo, assim, se atacar o meu colega da Liga, eu vou lá e te ataco também, e os colegas da Liga vão te atacar também. É basicamente isso. Pode passar, Bruno. Atenas é um pouco mais complicado, né? Mas eu vou tentar ser breve, até porque tem bastante coisa ainda. Atenas passou por muitas fases, assim, teve monarquia, teve a timocracia, que é um outro conceito interessante, timocracia ou plutocracia, que é uma organização baseada no dinheiro, então quem tem mais dinheiro manda. Aqui no Brasil a gente já teve até, teve uma das constituições que chamam de Constituição da Mandioca, porque só podia votar quem tivesse tanto de plantação de mandioca, olha que interessante, porque quem tinha mais mandioca tinha mais escravo, então era mais rico, né, e é uma coisa assim, nesse sentido, assim, que aconteceu em Atenas, né, timocracia ou plutocracia. Teve tirania e democracia também. E as instituições, elas foram mudando conforme, né, essas fases políticas. Atenas tinha uma importante parte de navegação, de comércio e artesanato. Também tinha agricultura, mas não era a principal atividade. E aí, em Atenas, a gente tem 3 principais classes também, né? Os cidadãos, que são os homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses, tem essa questão também da linhagem, né? Os metecos, que eram estrangeiros livres, que praticavam comércio e artesanato, né? Pagando impostos, mas que aí também não podiam opinar, enfim. E os escravos, né? Que era a mão de obra principal, a maior parte da população, como eu comentei antes, né? Se tornavam escravos ou por perderem a guerra, né, numa batalha, e eles eram capturados pelo comércio, né, pela compra e venda, ou por dívida, né, uma pessoa que não conseguia pagar suas dívidas se tornava escravo. Pode passar. Aqui a gente tem alguns principais legisladores atenienses, que são nomes que podem aparecer, que eles são bem importantes. Vou comentar por cima, né, o Drácon. Ele foi o cara que criou leis severas, né, que privilegiavam a aristocracia, como a pena de morte e a escravidão por dívidas.
esse tema da escravidão por dívidas, ele vai e volta muitas vezes na história de Atenas, assim, ele é bem polêmico. E ele manteve os privilégios de nascimento, então ele era um cara bem conservador, né? O Solon, ele aboliu, né? Ele já era mais liberal, digamos assim. Ele aboliu a escravidão por dívidas e a pena de morte, e ele criou em Atenas a plutocracia, a timocracia, que a gente comentou antes, né? Esse governo dos ricos, dividindo a sociedade por ordem. Isso. Já como foi. Comentei, acho que comentou antes. Isso depende do acordo que eles faziam, tá? Às vezes, com a pessoa para quem eles dividiam a dívida. Às vezes eles podiam pagar e às vezes não. Depende. Bom, o Solon, então, teve algumas coisas boas, mas ele botou a plutocracia, né? Os mais ricos com mais poder. Aí teve o Pisistrato, um nome complicado, viu, pessoal? Que é o primeiro tirano ateniense, né? Mas para vocês verem como é complicada a democracia, né? Ele é o primeiro tirano, mas é o cara que fez várias leis favoráveis aos pequenos proprietários, né? Os mais pobres, né? E ele fez várias reformas populares, por exemplo, a reforma agrária. Para vocês verem, lá na Grécia Antiga, isso já era um tema polêmico. E aí a gente tem o Clístenes, que foi o cara que levou Atenas ao regime democrático, né? Ele criou o ostracismo, que é um conceito bem interessante, que é uma prática que tinha como objetivo impedir uma tirania, né? Então, qualquer pessoa que tivesse qualquer sinal de tirania, ela era banida por 10 anos da cidade. Isso é o ostracismo. O tirano é aquele que ascende ao poder de forma não democrática ou que não respeita o sistema que está vigente, né? Dá um golpe, enfim, e não respeita a estrutura que está ali. Isso aqui a gente poderia trabalhar muito mais, mas como a gente não está com tempo, é basicamente isso. Pode passar, Bruno. Só respondendo a Beck, perguntou ali sobre os escravos por dívidas. Não acho que não, pelo menos eu não tenho muito estudo sobre, mas que eu saiba, sim, a princípio que tu pagava a tua dívida, tu ficava livre, mas era uma sociedade que, para te virar um escravo por dívidas, é porque tu era muito pobre e sei lá, eram acordos, né? Não eram acordos, sei lá, como a gente vê hoje em dia, mas eram dependência, o escravo meio que dependia do seu senhor por, sei lá, um número X de anos, ou mesmo se ele precisasse sempre ter aquela terra onde ele estava morando, então ele sempre estaria preso ao senhor, ou sempre ele estaria como um escravo do senhor por conta da dívida que ele teria para sempre por estar morando naquela terra. A partir do momento que ele queira sair daquela terra e ir para outro lugar, se ele tinha essa liberdade, isso acho que vai variar de polis para polis, de casos a casos. Mas a escravidão por dívida acaba mais ou menos sendo isso, sendo necessitados que precisavam de alguma coisa, comida, espaço, lugar, enfim, e acabavam então tendo essa dívida para com alguém que tinha o que ele precisava. E é diferente da escravidão quando é por guerra, que daí não é um crime que tu cometeu, tu só foi prisioneiro de guerra, né, porque tua localidade ali, enfim, perdeu, foi invadida, foi, enfim, conquistada por uma outra polis, por um outro povo, e tu virou então um prisioneiro de guerra / escravo. É isso aí. E acabou. Acabou? O que o Nicolas falou ali, mas deve... Qual o conceito... os dois, cada um lendo uma coisa. Deve alguém que concorde com a tirania, né? Então, isso é bem relativo. A gente pode pensar até, por exemplo, o Vargas no Brasil, né? Teve um período que ele deu um golpe ali, depois vocês vão ver esse conteúdo e tal. Porque parece uma coisa ruim, né? A pessoa dá um golpe. E aí, só que ele criou um monte de leis trabalhistas, um monte de coisa boa para a população, que é o caso aqui que a gente viu de Atenas, né? Mas a que preço? Então, são questões filosóficas que a gente tem que pensar, assim, né? É muito relativo, nem tudo é muito bom, nem muito ruim. Sempre tem. Ele mandou até a mulher do Prestes, né? Que tava grávida, que era comunista. Exatamente. Ele mandou pros nazistas lá, fudido. É um tirano, né? É isso.
Mas eu acho que de fato existe. Olha, agora a gente também desvirtuando bastante da aula. Mas eu acho que existe um apelo popular, por assim dizer, da palavra tirania, do significado de ser ou não tirano, o que é ser tirano, porque acabou virando quase como um sinônimo para alguém que faz o mal. Mas não, o que eu quero dizer é que nem todo governante que faz algum mal ou alguma violência, que pratica violência, é um tirano, e não necessariamente todo tirano que recebeu esse nome tirano ao longo da história, ele foi alguém que matou milhares, que fez milhares de coisas, né? Então, acho que, de fato, até é interessante a gente poder pensar em alguma aula. Os presidentes dos Estados Unidos da América são eleitos democraticamente, mas matam um monte de gente, né? Exato, e eu não vejo nenhum espaço chamando eles de tirano. Não atual, pelo menos. Talvez para a população lá no Iraque eles sejam tiranos, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, gente. Inclusive, isso eu lembro de ter visto recentemente, no caso, nos últimos anos, de já terem usado a palavra tirania e tudo mais para esses ditadores do Oriente, como eram Saddam, como eram, enfim, esses líderes desses países, desses espaços que foram invadidos pelos Estados Unidos há pouco tempo, né? Então a palavra tirania, o ato de ser tirano, acaba tornando um ressignificado por conta de quem vai falar o que é tirano e o que não é tirano. É meio que discursos, né, que vão dominando as palavras. Exatamente. Lembro que a gente conversou na primeira aula, e a Bê tá falando ali sobre o conceito, sobre escravidão, né? Por isso que eu quis ressaltar para vocês, porque tem gente que realmente usa esse argumento, mas tinha escravidão em Atenas, tinha escravidão na própria África. Sim, tinha, mas é bem diferente, a gente precisa demarcar essa diferença, o pessoal precisa entender que é diferente. O jeito que a sociedade lidava com, ou mesmo tratava quem era escravizado, que não era, e a própria questão dos marcos, né? A partir de 1500, do século XVI, quando surge, né, a expansão para a América e a própria questão da Europa sobre a África, é o mesmo espaço-tempo, enfim, que surge o modelo econômico do capitalismo. Então, a escravidão que a gente chama de escravidão moderna é enxergando a pessoa, escravo, como um objeto, como um bem que gera valor e que quanto mais eu tiver, enfim, eu vou ser reconhecido por isso. Não significa que nesse período de Grécia não existiam escravos que geravam valor, mas nem todo mundo que tinha escravo era um grande senhor, e nem todo mundo que era escravo era, às vezes, considerado como uma mercadoria, como boa parte dos escravizados foram, né? Como vai ser na própria Esparta, onde a maioria da população era ilhota, que poderia então ser considerada como uma população escravizada. Ali tinha prisioneiros de guerra, tinham povos que já estavam, gerações e gerações de povos dos aqueus, né, os que antes de serem dominados pelos dórios, quando os dórios conquistaram aquele espaço de Esparta, do Peloponeso, a população que ali morava e que continuou vivendo ali, né, descendendo, acabavam virando ilhotas, né, ou seja, também pessoas escravizadas só por estarem em classes, né, inferiores. É diferente do que acontece na modernidade, né, depois de 1500, onde as pessoas vão ser tiradas de um lugar, de um continente, por exemplo, levadas para o outro apenas como um objeto, alguém que vai fazer um trabalho e que vai gerar valor. É bem diferente o conceito. O Nicolas aí descreveu a modernidade, escravo era um objeto definido pela sua raça, etnia. Na Grécia Antiga, o escravo era definido pelo seu passado e por suas ações. Eu diria que na Grécia Antiga o escravo era definido pela circunstância. É uma boa palavra, mano. Porque isso que a gente tá falando. E no caso do escravo na modernidade, por exemplo, tem muitos casos que a gente ouve falar de alguém que pagou, que fez um acordo com o seu dono, né? Que era isso, que era assim entendido, comprou sua liberdade e foi reescravizado simplesmente por causa da cor da pele, né? Porque era uma pessoa preta. Então tem essa questão da raça também, que é muito atravessada na modernidade, que antes não tinha, né? E que reflete muito na nossa sociedade, né? Hoje, né, gente? A gente precisa falar disso, né? E entender. Então, acho que é um pouco por aí. Bruno, segue o baile. Vamos, que tem mais meia hora de aula e 2 períodos para ver ainda. Então, gente, dando continuidade, né?
depois desse período arcaico, que ele é realmente mais conhecido por essa estruturação, né, principalmente dessas duas, de todas as polis, mas as polis que mais se destacam acabam então sendo Atenas e Esparta, então elas se constroem como duas potências, por assim dizer, né, dois grandes destaques desse grande mundo ali europeu, né, entre aquelas ilhas que a gente viu nos primeiros mapas da aula. No período clássico, então, vai marcar então, um apogeu, como se o período arcaico preparasse para que se chegasse nesse período clássico e então os povos, as polis ali daquele mundo grego, sofressem esse apogeu no sentido de estarem nos seus melhores dias, de não serem tão alvejados por invasões, de terem uma próspera economia, de terem sim guerras entre eles, conflitos entre eles, mas era ainda um pouco em menor quantidade, mas isso vai acabar mudando por conta, principalmente do Império Persa, né? Vocês devem ter visto um pouquinho do Império Persa na aula da semana passada. Foi um dos maiores impérios, né, que já habitou aqui nesse planeta. E o Império Persa, né, então, na tentativa de expandir, eles já tinham expandido todo, né, o Oriente Médio, enfim, a questão do Egito ali, estavam então se aproximando do continente europeu, né, já tinham conquistado onde hoje é a região da Turquia, né, naquele meio termo de Ásia e Europa. E tentando então conquistar esse espaço do mundo europeu, eles vão entrar em conflito com as polis gregas, né? E as polis gregas, que então eram independentes, né? Todas as polis, elas se autogestiam e proviam, né, de uma certa liberdade de se autogovernarem, apesar de umas terem mais poder sobre as outras, principalmente poder econômico. Mas ainda assim elas eram independentes e usufruíam de uma certa liberdade. Nas guerras médicas, então, que vai receber esse nome, né, guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos. Então, por isso que também acaba recebendo esse nome de médicas, mas não porque eram médicos que, que recebiam um título de médico e ia lá e lutava na guerra. Não tem nada a ver com isso, inclusive. Depois dessas guerras médicas, então, onde as polis gregas vão, né, depois de se unirem, no início das guerras médicas, que vão durar bastante tempo, né, a gente veria de 490 a 470, 448, 40, 50 anos mais ou menos de guerra, né, de conflitos que as polis vão ter com os persas. As polis vão sair vencedoras, né, depois de vários anos de conflito, vão então quebrar, né, essa expansão que o Império Persa estava tendo. Então o Império Persa vai se retrair nesse momento, ele vai enfraquecer, e as polis gregas vão então ver então, seu apogeu não só porque estavam, né, se preparando, se construindo no período arcaico, mas também por terem vencido, né, a guerra contra um império que era extremamente poderoso. Atenas vai ser quem vai receber a fama de uma das maiores responsáveis pela vitória, muito por conta que, de fato, ela era uma das polis mais ricas, né, por conta do comércio e tudo mais que ela tinha, mas também porque ela foi uma das lideranças, né, do que a gente vai chamar de Liga de Delos, que foi um modelo semelhante à OTAN, como a Manu trouxe no início também antes. Um modelo, né, uma união entre polis, entre governos, para lutarem contra os persas. Então, a Liga de Delos, no início mais governada por Atenas, e depois que acaba a Guerra Médica, né, a Liga de Delos continua existindo como uma forma de proteção para possíveis futuras invasões, seja dos persas ou de outros povos. Atenas também vai continuar como uma das principais polis no gerenciamento dessa liga, né? E vai chegar no momento que, primeiro, Atenas era a mãezona, que uniu as polis contra os maus, os persas. Mas depois das guerras médicas, Atenas então começa, falando aqui, botar as garrinhas de fora, e começa então a ter atitudes, né, a ter práticas mais imperialistas sobre as outras polis vizinhas, né, incluindo Esparta. Começam então a cobrar de forma extremamente abusiva, né, taxas, tributos dessas polis para sim Atenas crescer mais ainda e demonstrar, né, o quanto de poder Atenas tinha sobre essas cidades. Polis que não acabavam pagando esses tributos acabavam sendo penalizadas de algum jeito, né, inclusive por conflitos bélicos mais pontuais, né, que não chegavam a ser grandes guerras. Atenas, né, nesse momento, então, ela vai viver um momento extremamente próspero, economicamente falando, e também politicamente, com a democracia ateniense se solidificando cada vez mais. E esse certo domínio, então, que Atenas tinha sobre essas outras polis, né, esse domínio /militar /econômico, vai, então, acabar
gerando essas práticas imperialistas, e essas práticas imperialistas vão acabar, então, gerando um certo descontentamento, né, não só das polis que estavam sendo dominadas por Atenas, mas também de polis que não eram tão dominadas, mas que tinham medo de isso acabar virando algo maior, como é o caso de Esparta, né. Mas antes de entrar em Esparta, Atenas, a gente acaba vivendo então, o seu conhecido século de ouro, né, também chamado século de Péricles, que foi um governante, que vai ser quando, né, a política democrática grega, a cultura artística, né, a produção de obras artísticas e a própria filosofia, né, desenvolvimento do pensamento filosófico, vai ser nesse momento que a gente chama de período clássico, né, entre os séculos 5 e 4 a.C., que vão surgir, né, boa parte dessas criações que a gente vai ver hoje, como as filosofias de Sócrates, de Platão, Aristóteles, né, grandes pensadores que viveram esse período. E que, né, viam essa sociedade como a sociedade modelo e que deveria, né, ser o padrão para os outros povos, e, enfim, e o jeito que eles enxergavam essa sociedade. Então a gente também vê jeitos não tão atuais, como o próprio Platão, né, denominava a posição da mulher como uma posição inferior à figura do homem, onde ele comparava, né, as três formas de relações que eram, se eu não me engano, mestre e escravo, marido e mulher, e governante e governado. Então, meio que comparando essas três noções de relação de poder, como se o marido ele também tem a função de mestre e de governante sobre a esposa, ou a esposa poderia estar no mesmo, poderia ser sinônimo do escravo, do dominado. Então, essas relações de poder elas vão ser bastante colocadas como o padrão correto, por assim dizer, de uma sociedade evoluída, e, né, hoje em dia não são tão atuais, né? São realmente coisas do século antes de Cristo. Felizmente, né, gente? Então, preocupada, né, com essa expansão do poder ateniense, com essa expansão imperialista, né, de Atenas, Esparta vai contestar Atenas e vai acabar, então, gerando um conflito entre as duas polis, e isso vai gerar, então, o que a gente chama de Guerra do Peloponeso, né? A Guerra do Peloponeso vai ser essa guerra entre Atenas e Esparta. A região principal desses conflitos vai ser a região do Peloponeso, né, onde Esparta estava localizada. É uma das poucas regiões da Grécia que eram planas, que tinha maior áreas planas. Como a Manu falou, que era uma região meio montanhosa, né? A gente tem os modelos das cidades, das polis que a Manu trouxe, onde tinha umas montanhas, o palácio, né? E embaixo a água, enfim. Boa parte das cidades gregas eram assim, mas a região do Peloponeso era uma região mais plana, apesar de ser em grande altitude, era mais plana, o que possibilitava a agricultura. Por isso que Esparta ela tinha, né, esse modelo de sociedade mais agrícola e de produção para a sua subsistência, e Atenas não tinha essa possibilidade, apesar de também ter agricultura, porque Atenas não, era um espaço mais de montanhoso e tal, então não tinha essa possibilidade de ser uma sociedade tão agripastoril como era Esparta. Mas, voltando para a Guerra do Peloponeso, a Esparta então, vai sair vitoriosa, né, desse conflito, né, que vai durar ali aproximadamente 30 anos. E quando a Esparta sai vitoriosa, ela começa a ter as mesmas práticas imperialistas, por assim dizer, que Atenas tinha sobre as outras polis. Ela começa também a cobrar tributos de polis vizinhas, né, começa a expandir o seu poder, né, e com muitas ameaças, principalmente por conta do seu poder bélico que eles tinham, né, de ser uma sociedade mais formada para as guerras. E dessa vez, então, vai gerar um novo conflito, né? Uma outra polis vai ver que Esparta está dominando o geral e vai também abrir conflito contra a Esparta, e a sociedade vai ser Tebas. Então, agora a gente vê um novo conflito entre as polis, né? Primeiro a gente viu o conflito no período clássico. Primeiro o conflito das polis gregas com os persas. Depois, os persas saíram, né? Ficou só as polis, mas as polis começaram a brigar entre si, principalmente Atenas e Esparta, né? Por conta da Atenas estarem com suas táticas imperialistas. Atenas cai dessa prática, a Esparta sobe, então, ao poder, também começa a praticar práticas imperialistas. Tebas vai lá, confronta, acaba vencendo a Esparta. Tebas, que vira, então, a dona do pedaço. Vamos para o próximo slide. Com Tebas lá, né, sendo vitoriosa dessa guerra contra Esparta, também segue-se um momento de prosperidade para Tebas, onde eles crescem economicamente, né, com função do comércio e tal. E isso, então, vai gerar daí
que Atenas, que estava mais quietinha, né, vai gerar a atenção da Atenas, vai acabar surgindo um novo conflito entre daí agora Atenas e Tebas, e então vão sendo vários conflitos nesse período clássico, né, nesse pouco mais de um século de história, que entre as polis gregas que antes estavam tão fortes, né, se uniram tão fortemente para derrotar o Império Persa, agora elas estavam extremamente enfraquecidas de tanto brigar entre si, né, e esse enfraquecimento dessas polis vai ser visto, né, por outros povos vizinhos, principalmente pelos macedônios, que ficavam mais acima, né, mais ao centro ali da Europa, né, mais acima de onde hoje é a Grécia. E o reino macedônio, né, vendo esse enfraquecimento das polis gregas, vai resolver invadir e vai conseguir, então, conquistar, né, a Grécia dessa vez. Se a Grécia não conseguiu ser conquistada pelos povos persas, que eram, de fato, mais poderosos que o povo macedônio, considerando esses momentos, agora, então, a liberdade política, né, que Grécia tanto usufruía, vai acabar saindo por conta, né, de tanto brigarem entre si. Gente, vocês falaram bastante agora e eu não consegui acompanhar muito. Conseguiu acompanhar alguma coisa, Manu? Tem só o nome da guerra entre Esparta e Tebas. Não tem agora o nome, João Vitor, mas eu posso Eu procurar. pesquisei. Pesquisou? Tá, É ótimo. guerra do Corinto, Guerra Coríntia. O Nicolas falou que as guerras duravam muito mais. Sim, claro, com certeza, né? A gente tem deslocamento, a gente não tem a pólvora, a gente não tem comunicação. Mal tem o uso do Então ferro, do metal. Então é outra lógica. Os macedônios Inclusive eu tava até comentando com o Bruno, que tem, eu não sei quem é, que falou isso, mas foi algum historiador que quando eu tava no cursinho falaram que eles chamam de guerras intestinais. Essas guerras entre os gregos, porque é justamente isso, os gregos estavam se matando entre si, né? No interno, né? Isso não é nada bom. E isso acaba se repetindo na história, gente. A gente vai ver na própria Idade Média, quando... Não vou dar spoiler agora da história, mas isso vai acabar se repetindo entre pessoas, entre povos, localidades, enfim, que são vizinhas, vão começar a se conflitar entre eles mesmos, vai gerar um enfraquecimento daquela região no sentido maior, né, mais macro, e uma outra região mais longe vai querer dominar essa região que antes era forte, né, mas apesar de estarem brigando entre si, enfraqueceu e agora vai ser dominada. Isso vai acabar acontecendo. Tanto que a própria Igreja Católica vai chegar no momento que vai perceber isso e vai, então, dar um fim a isso, que a gente vai ver quando a gente ver a Idade Média. Dando spoiler aqui já de 1000 anos pra frente. Período helenístico, gente, é o último período, então, do como a gente pode dividir, né, essa antiguidade grega. Ele é, então, marcado praticamente pelo esse domínio do povo macedônio sobre os gregos, né? Então, esse domínio vai chegar em algum momento da história, né? Que vão se juntar, né? Vão se unir, a gente vai ver isso mais pro final do slide. Mas quem eram os macedônios? Os macedônios, então, é esse povo que habitava mais ao norte da Grécia. E eles eram um povo mal visto pelos gregos, né? Eram vistos como bárbaros, como menos evoluídos politicamente, né, no sentido de Atenas olhando para esses povos, militarmente, né, quando a Esparta, como a bambambam do militarismo, acabava enxergando os macedônios como inferiores, mas por conta dessas fraquezas de anos de conflito, eles vão ser tão dominados por esse povo que, enquanto eles brigavam, esse povo, né, o macedônio acabava se unindo internamente para poder, no futuro, expandir-se, né. Então, o reino macedônio, comandado pelo rei Filipe II, vai vencer os gregos, né, em 338 a.C., né, na batalha que vai se ocorrer na região da Queroneia. Ficou repetido ali de Queroneia. E a partir de então, né, as ideias de liberdade e de democracia que essas cidades-estados gregas tanto valorizavam, né, vai acabar perdendo espaço para o ideal, então, de império universal que era defendido pelo monarca macedônio, né. Quando o Filipe II morre, quem vai assumir então o trono do reino macedônio vai ser o Alexandre, que vai acabar sendo conhecido também como Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno. Alexandre Magno, então, ele vai levar o Império Macedônio, vai alcançar as dimensões que o Império Macedônio tem, como uma das maiores já vistas, né, na história que se tem notícia.
aqui tem uma fotinha, né, nesse slide seguinte, tanto de tamanho, né, de expansão que teve o reino da Macedônia. Então a gente vê lá desde da região que era do mundo grego, né, passando pelo Oriente Médio, Egito, chegando pela Mesopotâmia e chegando quase nos limites onde hoje a gente considera como China e Índia, né? Então, o Reino Macedônio foi um dos maiores impérios, né? Alexandre Magno foi um dos maiores imperadores que conseguiu se expandir tanto e unir também, né? Porque era uma expansão diferente dos persas, por exemplo, que dominavam, né, novos povos e aniquilavam, escravizavam esses povos, né? Boa parte dos domínios que o Alexandre teve eram domínios num processo de dominação com menos aniquilação dos povos e mais voltado a deixar aquele povo com a sua cultura viver ali, mas desde que esses povos fossem, então, né, fiel, por assim dizer, ao Alexandre, ao reino macedônico, ao Império Macedônico. Então vai ser Eles eram assimilados, né? Acabamos o que assimilando. O que os romanos e os incas também fizeram, né? Exato. Bem interessante. E então, o monarca macedônio, né, agora Alexandre, vai acabar então procurando diminuir bastante as diferenças entre os gregos e os não gregos, né? Alexandre, então, não era um grego de nascença, né, ele era macedônio, mas foi criado por, se não me engano, Aristóteles. Ele teve uma educação mais erudita, por assim dizer, e com bastante voltada para a educação grega, né? E ele vai valorizar muito a cultura grega, e por isso que ele não vai ser um imperador que não vai ter esse pensamento de aniquilar o povo, e sim de fundir as culturas. Ele vai levar, né, vai expandir essa cultura grega, que não era uma cultura de nascença dele, para os outros restantes dos domínios da região ali da Mesopotâmia e tal, mas não no sentido de agora a cultura grega iria dominar aquela cultura local, e sim essa cultura grega iria se fundir. E essa fusão dessa cultura grega com essa nova cultura oriental vai ser o que a gente vai chamar então de cultura helenística, que vai ser o mesmo nome que a gente vai dar para esse período helenístico. Helenos, a gente acha que não chegou a ver no início dos slides, Helenos era um dos nomes que os gregos se davam. Eles não chamavam de gregos, eles chamavam boa parte de helenos. E o Império, né, o Império Macedônico vai acabar então vendo seu fim, né, depois de grande expansão, como a gente viu no mapa ali. Vai chegar ao fim quando o Alexandre morre, com 33 anos, ele morre bem jovem, de febre tifoide, em 323 a.C., né? E após a sua morte, vai ser dividido entre generais, porque Alexandre não chegou a ter herdeiros, não chegou a ter filhos. Inclusive, há as más línguas da história, das fontes históricas, que discutem, né, a sexualidade de Alexandre, né? E há bastante indícios de que ele prezava ou tinha maior, como posso dizer, era de maior escolha dele, por assim dizer, se envolver com homens e não com mulheres, né? Então, uma das possíveis respostas que a gente pode ver por ele não ter tido descendentes é a questão de ele não ter tido muitos relacionamentos heterossexuais e sim mais relacionamentos homossexuais, né? Inclusive, se vocês jogarem na internet, vocês vão ver aí nomes de possíveis amantes que Alexandre teve. Mas é isso, gente. Olha, acho que a gente até acabou já antes, mano. Vamos ver se não tem mais slides. Porque tem um busto do Alexandre. E é isso, acabou. Mas aí a gente pode comentar. Sim, eu quero ver como falar horrores ali. Só ali, ó, o período a datação do período helenístico estava igual ao do clássico, daí eu botei ali no chat. Correto. Depois a gente vai acertar no slide. Sim. É. Jenny A falou, gurizada tá com um olho. Isso é eles que falaram. Prof, isso é uma coisa que sempre me deixou confusa. A Macedônia não fazia parte do território da Grécia, então? Não fazia, Jenny. A Macedônia era um império, era um povo, né? Os macedônios eram um povo diferente, né, dos gregos, e ficavam mais acima, na região... Tem o mapa. Mais ao leste europeu. No slide. O mapa? Uhum, tá, um dos primeiros mapas. O segundo slide, acho que o terceiro tem um mapa ali. O outro, depois desse. Ali, ó, Jenny. Tá vendo que tá escrito Macedônia ali? Fica bem na fronteira ali com o tracejado ali, que é onde o limite de onde a Grécia foi, né? A Grécia Antiga. Uhum.
A Grécia hoje é um pouquinho diferente ainda. Nesse momento, por exemplo, considerando as divisões dos períodos, né? A gente vê então que a Grécia é invadida pelos macedônios no período helenístico, né? Então, no período clássico, que é quando a Grécia, as polis gregas estavam brigando entre si praticamente, depois de terem vencido os persas, eles vão realmente, o Império Grego vai ficar realmente mais voltado a essa região, mais ao do mar mesmo, né? Mais voltado às ilhas, mais voltado ao Peloponeso. O Peloponeso seria essa região rosa do mapa ali, onde fica Esparta e tal, Argos. E Atenas, né, na parte verde da pontinha ali, era uma parte realmente mais montanhosa, como toda a parte verde. Com o enfraquecimento, né, que eles tiveram de tanto brigar entre si, Macedônia, que durante um tempo, né, ficou só observando de longe e se fortalecendo, vai chegar no momento que eles vão ver que é possível invadir e eles não vão perder a oportunidade, gente. Eles vão lá e vão partir para cima. E partiram, né, para cima. Mas é engraçado, né? Porque a gente fala da Macedônia só quando fala de Grécia, né? Mas é um povo super importante. E diferente dos gregos aí que a gente estava falando no começo da aula sobre a formação do povo grego, porque eles têm características diferentes dos gregos. Sim, né? Mas eu acho que ficou mais convencional para a história como disciplina incluir os macedônios nesse período grego ali, muito em função do Alexandre, né, dessa devoção, porque isso eu peguei bem leve nas palavras de Alexandre, porque se tu pega outros materiais de Alexandre, ele era tipo, tudo para ele era Grécia, era cultura grega, era filosofia grega, porque ele foi, né, criado desde criança pelos os grandes pensadores gregos, né, que haviam sido dominados pelo seu pai, né, pelo Filipe II. Então, acho que é bem nessa quesito de fusão, né? E é algo diferente, né? Que a gente não vê em outros momentos, como o de Roma. Roma vai partir para cima dos outros povos e vai dominar e vai a cultura romana sobre esses povos. E dos macedônios não, né? Os macedônios respeitaram, entre aspas, essa cultura grega, usufruiu, né? Possuiu dessa cultura grega e começou então a levar essa cultura grega para suas expansões, ao mesmo tempo que não colocava fora, né? Não reprimia a cultura que já estava ali sendo vivenciada, né? Antes da invasão. Como que Odisseu conseguiu se perder e chegar em Esparta? Tava pensando agora, saiu de Troia. Nicolas, eu vou te largar ali no potinho deles. Eu vou te largar ali no mar Egeu, sem bússola, sem celular, sem nada. Vamos ver quanto que demora para chegar em Esparta. Não pensa que é fácil? Aí é tão lindo pra lá, gente. Nossa. Não, mas ele ficou dando rolê, pô, achou as sereias e Ilha tal. de Lesbos. Tava massa, né? Pô. A ilha, eu não sei, o de Lesbos vem de lésbica. Sim, né? Era na mitologia acho que é na Odisseia que aparece. Que também chamavam de safos. Por isso que hoje em dia até tá bastante em alta essa palavra quando é um relacionamento entre duas mulheres, não necessariamente é um relacionamento lésbico, é um relacionamento sáfico. Porque as mulheres podem ser bissexuais, né? Elas não são lésbicas. Lésbicas são mulheres homossexuais. São uma mulher homossexual que namora uma outra mulher bissexual. Daí é um relacionamento lésbico. Mas se uma mulher bissexual namora uma outra bissexual ou mesmo uma homossexual, é um relacionamento sáfico, porque uma delas não é lésbica, ela é bissexual. Olha só. Mas então ele voltou. É Ática, eu acho, a cidade do Odisseu. Não é Esparta, não. Mas mesmo assim, a história diz que ele foi parando em várias ilhas. Para vocês verem, né? A Grécia tem várias questões, assim, dos estudos da homossexualidade, né, Bruno? Sim. Atual, importante. Eu ia comentar que eu fui procurar aqui, e a Grécia fica bem numa região que fica na borda da placa tectônica euroasiática, se eu não me engano. Por isso que tem tantas ilhas, por isso que tem tanto morro, por isso que tem tsunami, por isso que tem terremoto, né? Olha aí a geografia, a geologia explicando as coisas também é interessante. Outra coisa que eu queria comentar. Oi, Nicolas. Não, fala aí, eu ia engatar o assunto ali. Não, engata aí, depois eu falo. Não, senhora, o Odisseu era de Ítaca, né? E eu acho que era, talvez ficasse em Ática mesmo, não sei se a senhora sabe. Não. Pois é, eu não sei também. Que a guerra foi em Troia, né?
Não, Guerra ele ficava em Ítaca, né? Só que eu acho que no final, se eu não me engano, foram os espartanos que ajudaram ele a chegar, não foram? Não tá te devendo. Ele Eu não me desembarcou lembro do final numa também. ilha lá onde, enfim, ajudaram ele lá e levaram ele pra casa, se eu não me engano, não foi? E Eu essa acho é que questão de ajudarem ele, eu lembro de ter lido a Odisseia, isso já faz uns 4, 5 anos, no início da faculdade, que dava para escolher, né, entre Ilíada e Odisseia. Eu fiquei com Odisseia. E eu lembro dessa questão que tu trouxe agora aí com os espartanos ajudarem ele, mas agora em qual momento da viagem dele que de fato. Essa palavra Odisseia, de ser, se tu jogar no Google Odisseia, tu vai ver lá jornada longa, jornada difícil e tudo mais. Vem justamente dessa noção, né, do que a gente sabe do Odisseu, né? A palavra Odisseia vem do nome Odisseu, que foi esse cara que está retratado nas histórias que o Homero escreveu, que ele participou dessa guerra de Troia e na volta para casa, né, que era mais para baixo, ele foi navegando por diversas ilhas e encontrando diversos seres mitológicos, né? A gente vai ver o Ciclope, a gente vai ver a As Cereço, sereias. a Manufalante, enfim. Tudo isso é bem possível de que, como que o que trouxe agora dos espartanos terem ajudado ele em algum momento, e se for no momento final ou não, enfim, da história da Odisseia. Mas é bem provável que os espartanos tenham um quê, né? Ou deva existir resquícios dessa lenda do Odisseu na história, na cultura espartana, por conta dessa questão bélica, né? Deles terem se cultura, crescido, se desenvolvido como uma polis voltada ao militarismo, né? Eu tava olhando aqui onde fica Ítaca, e é uma ilha que fica bem ali na costa, ali perto de onde tem ali aparece no mapa Olímpia, perto do Peloponeso. Então faz sentido, né? Se ele tava em Troia, ó, lá em cima, lá na parte amarela, Bruno. Passa aí o mouse pro povo ver. Ó, Troia tá ali em cima, que é onde aconteceu a guerra, né? E Ítaca tava ali, ó, perto onde está escrito Peloponeso, ali naquela costa ali do Mar Jônico. E Esparta tá logo ali embaixo. É bem provável que ele tenha se perdido, acabado Esparta, e eles, vamos te levar em casa que é ali perto, entendeu? Mas se eu não me engano, Creta era território espartano, né, naquela época, já, né? Vocês falaram aí. Provavelmente. É que Esparta em si, como a gente viu ali na periodização, né? Quando a gente viu os períodos, ela vai surgir nesse período arcaico, ela vai se desenvolver nesse período arcaico. Então, nesse período, no próprio período homérico, né? Esse primeiro período que a gente vê de fato onde se passa a função do Odisseu, a Creta já não estava muito mais. Já tinha desaparecido. Já tinha desaparecido nos anos antes, né, nos séculos antes. Então é provável que os povos que habitavam aquela ilha, porque ela não deixou de ser habitada, né? Então é bem provável que a cultura de Esparta com Creta tenha se miscigenado, se ligado. Isso. E ao final do período homérico, né, quando acaba essas narrações do Odisseu, é provável que Esparta já estava mais desenvolvida com a cultura de Creta, com a cultura daquela região. Não, só vamos recapitular, que eu acho que é bom, ó. Vamos lembrar, a gente viu primeiro os cretenses, né? O primeiro povo, assim, que se destacou foram os cretenses, ali no sul, ó. Depois dos cretenses, a gente teve os micênicos, que estão ali na região do Peloponeso, ó. Aí os micênicos conquistaram Creta. A civilização cretense desapareceu, já ainda lá no pré-homérico. Depois, os micênicos foram vencidos pelos dórios, lembra? Que eu comentei, e os espartanos são descendentes dos dóricos, enfim. Então, faz muito sentido que Esparta dominasse essa região de Creta nesse período, né? Considerando esse histórico, né? Essa linha cronológica de povos sendo dominados ou não. Uma farofada, assim. Uma farofada. E os dórios vieram os dórios vieram da Ásia Menor ou do Peloponeso, no caso? Os dórios vieram os da dórios Europa. vieram de outros lugares da Europa. Se não me engano, ali por o norte da Itália, de onde hoje é a Itália, por ali eles vieram, assim. A maioria desses povos, né, depois foram vindo e ocupando essa região.
essa região, Fale, gente, fale. da Europa, a gente tá vendo aqui só um pedacinho, né, onde é da Grécia. Então a gente vê no que o slide anterior, deixa eu ver. Aqui, que tem uma parte maior da Europa. Toda essa região onde é a Espanha, onde tem hoje a atual França, onde é a atual Alemanha, Itália, tudo isso, antes de Roma existir, ou mesmo antes de Grécia existir, eram localidades que só pequenas civilizações habitavam, pequenos povos de diferentes culturas habitavam. Eles não existiam modelos como o de Egito, por exemplo, sabe? Só vai passar a existir populações, estados, ou mesmo, enfim, populações com históricos semelhantes ao que a gente conhece como Grécia e Roma, nesse período de 1000 anos antes de Cristo. Antes disso, eram pequenos núcleos de pequenos povoados que habitavam, foram crescendo ao longo do tempo, né, como os dórios, como os aqueus, como os jônios, os eólicos, mas eram pequenos grupos. O jeito que eles vão crescendo, que eles vão conseguindo poder ao longo do tempo, isso vai junto com o que a gente acabou de ver, com os períodos, né? Primeiro eles se juntaram, depois se separaram, depois pequenas comunidades gentílicas, depois pequenas polis, depois grandes polis, depois as polis brigam entre si, e assim vai indo. As coisas vão ficar mais resolvidas, de fato, quando acaba o Império Romano, né? Quando inicia a Idade Média. Que ali a gente consegue ver, de fato, uma melhor demarcação do que espaço é qual espaço, de quem vem de onde. Mas antes disso, ainda é tudo muito misturado entre eles. E a gente tá pensando nessa noção, assim, de estrutura de Estado também, né? De ter uma organização, de ter leis, de ter, por exemplo, lá o Conselho dos Anciãos, sabe? De ter essa hierarquia, assim, política mesmo, né? De organização. Antes disso, eu tinha no Egito, na Mesopotâmia, aí a Grécia, depois do próximo aula vocês vão ver Roma. Então, essas primeiras noções de civilização, né, que a gente conhece, vem daí. Eu queria comentar bem rapidinho, a gente botou algumas fotos das estátuas gregas, né? Recentemente saiu um estudo que parece que essas estátuas, na verdade, eram coloridas, né, gente? Não sei se vocês viram isso. Eu vi, E tem uma ultravioleta, uma coisa com luz ultravioleta, eles conseguiram enxergar coisas de tinta, né? resquício de tinta, né? E eu não sei se vocês lembram, tem uma foto ali, né, do palácio lá de Creta, todo colorido a parede, né? Então, a gente tem essa noção, assim, da branca, da Grécia, dos pilares e tal, pelo que os estudantes não era bem assim. E tem até um movimento minimalismo, se eu não me engano, que é inspirado na Grécia, enfim, que ficava no preto e no branco e tal. E caiu por terra, né? Porque hoje está descobrindo que eles usavam muitas cores. Olha ali as paredes. Bem interessante. Aí a tecnologia. Eu vi na BBC isso aí, e também eles estavam falando como que isso, como é que é, colocou uma cultura de que o branco é o melhor, né, e até, como é que é, valorizou o racismo, né, Uhum. e por causa que na antiguidade, né, eles tinham essa coisa bem declarada de que priorizavam o belo, né? E, no caso, se as estátuas eram brancas, então se fez o conceito de que o branco é o belo, mas aí se descobre que não eram brancas as estátuas, né? Então eles estavam explicando isso na BBC. Então, Que é uma visão posterior, né? Então eles só Que é criaram isso, na cabeça né? deles o contexto de que o branco é o belo. E usaram uma justificativa que eles acharam, isso aqui serve pra justificar, a estátua sendo branca. Mas é que tem a ver com o contexto, né? Essas pessoas que disseram que o branco é o belo, elas já estavam vivendo num mundo e numa sociedade racista, né? Que a gente comentou um pouquinho, né? Sobre a escravidão moderna e tal, que tem essa demarcação de raça. Então, até isso, né? Aí... Mas isso aí é outra história. Agora eu acho que deu, né, gurizada? Hoje nem deu a coisa. Que bom, adorei. Também. É isso, gente. Alguma dúvida mais, por último? Podemos finalizar. E, gente, nosso WhatsApp tá aberto, tá? Vocês venham nos consultar se tiverem alguma dúvida, estão resolvendo algum exercício. Só vem, tá? O material a gente vai colocar, então, lá no Drive de vocês. Vou upar agora
acabando de gravar aqui, eu já coloco no YouTube e assim que tiver disponível eu coloco no grupo ali pra vocês, aviso. Só tem que ajeitar lá a data, viu, Bruno? Tu faz pra mim e tu me avisa, mano, por favor. Faço. Beijo, gente. Boa noite, então. Obrigado pela Beijo. paciência assistir a aula. Boas aulas Cuidem. hoje.